Até agora, nós falamos um pouquinho sobre como o Espírito Santo que foi derramado sobre a igreja do princípio vai voltar a ser derramada na igreja no tempo do fim. E que assim como o Espírito Santo foi derramado lá no princípio e eles receberam poder e se tornaram testemunhas, no tempo do fim, duas porções da igreja que estão irrepreensíveis também vão receber o Espírito Santo a tal ponto que também serão testemunhas. Assim como na igreja do princípio, você via lá as 9 características do fruto do Espírito, você via os 9 dons espirituais. No tempo do fim, nós vamos ter as 9 características do fruto do Espírito e os 9 dons espirituais ativos também. E a gente vai ver muito poder, muitos sinais, muitos prodígios. Da mesma forma como a igreja do princípio ela fez as coisas que Jesus fazia, nós vamos ver que no tempo do fim a igreja vai fazer não só as mesmas coisas, mas como o próprio Jesus disse, vocês farão as mesmas coisas e farão coisas maiores, porque eu vou enviar sobre vocês o Consolador. Então, nós vamos ver se cumprir muitas promessas no tempo do fim. E se você conseguiu entender esse princípio que eu abordei na aula passada, na primeira parte desta aula, mostrando para vocês qual é a fonte do poder das duas testemunhas, ou seja, o mesmo Espírito que foi derramado sobre a igreja do princípio, estando presente sobre a igreja do tempo do fim. Não que o Espírito Santo não esteja sobre a igreja hoje, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu quero demonstrar é que assim como a menorá era acesa 2 vezes, tardes e manhãs, a igreja também seria acesa 2 vezes, ela estaria com a sua chama acesa, assim como foi no princípio, também será no tempo do fim. A igreja voltará a estar acesa na sua plenitude. Nós vemos que, da mesma forma como o Espírito foi derramado no princípio, ele voltará a ser derramado no tempo do fim. Entendendo qual será a fonte do poder capacitador das duas testemunhas, que é o Espírito Santo, por isso é dito pelo profeta Zacarias que não é por força nem por poder, mas pelo Espírito, pelo meu Espírito, o Senhor diz. Então, hoje, nessa segunda parte desta aula específica, eu quero mostrar para vocês o que o poder do Espírito Santo sobre as duas testemunhas vai fazer, né? O que as duas testemunhas vão fazer por meio do poder do Espírito Santo que estará sobre a igreja do tempo do fim. Lembrando que na primeira parte desta aula eu li Apocalipse 11, que dizia o seguinte: "E darei poder às minhas duas testemunhas. Então elas profetizarão durante 1260 dias. Elas profetizarão vestidas de pano de crina, e estas são as 2 oliveiras, os 2 castiçais que ficam diante do Senhor de toda a terra." Tudo isso a gente já falou. Quem são as 2 oliveiras, quem são os 2 castiçais e por que eles estão diante do Senhor de toda a terra. Já falei sobre tudo isso. Hoje eu quero falar sobre essa porção, que diz o seguinte: "E estes têm o poder", olha aqui, ó, "receberão poder e serão testemunhas. Então, estes têm o poder de fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia e têm poder sobre as águas para transformá-las em sangue e ferir a terra com todas as pragas sempre que quiserem." Perceba que é dito 3 vezes: eles receberão poder e serão minhas testemunhas. Isso está ligado com Atos dos Apóstolos, quando é dito: "Eles receberão poder ao descer sobre eles o Espírito Santo e serão minhas testemunhas." Então você vê que ser testemunha e receber poder está ligado ao Espírito Santo. O que é dito que aconteceria quando eles receberiam poder? Eles receberiam poder para fechar o céu, para que não chovesse e para transformar água em sangue, né? E para ferir a terra com quantas pragas quisessem. Então você vê que além de profetizarem, que é o que está sendo dito aqui, eles profetizarão por 1260 dias, também eles farão milagres, eles farão sinais que até desafiam a própria natureza, porque imagina que você está pegando água e transformando em sangue.
Imagina que você está fazendo com que não chova, você está mudando as leis da natureza. Não chova durante o tempo que você determinar. Lembra que eles vão profetizar durante 1260 dias, ou seja, quer dizer que durante os dias da sua profecia também não choverá. Então, é sobre isso que eu quero começar a falar um pouquinho agora, sobre os sinais que as testemunhas vão fazer com o poder do Espírito Santo. O texto de Apocalipse, ele começa fazendo menção primeiro a um personagem que remete a Elias, porque ele tem poder de fazer com que não chova durante os dias da sua profecia, e depois ele faz menção a um personagem que tem as características de Moisés, ou seja, transforma a água em sangue e faz quantas pragas quiserem nos dias da sua profecia. Porém, eu vou começar falando primeiramente de Moisés, porque cronologicamente Moisés veio antes de Elias. Então eu vou começar por Moisés e depois a gente fala de Elias também. Quando a gente fala de Moisés, nós sabemos que Moisés é o personagem que a Bíblia vai mostrar para nós que tinha esse poder que é descrito em Apocalipse 11, de transformar água em sangue e de fazer diversas pragas. Tanto que, quando a gente fala de Moisés, nós vamos ver que quando Deus o chama na sarça, o anjo do Senhor, o anjo Senhor, o anjo Deus ali aparece para Moisés na sarça, você vai perceber que o anjo ele dá para Moisés alguns sinais. Dentre eles, um deles era que o seu cajado se transformaria em uma serpente. Então ele pega o cajado na mão, aquele cajado quando ele lança no chão se transforma em uma serpente. Outro sinal que o anjo do Senhor, né, o anjo Deus, ali é uma tipologia do próprio Jesus aparecendo para Moisés no Velho Testamento, é o próprio Deus aparecendo na sarça. Esse anjo ali era o próprio Cristo, era o próprio Deus antes do seu nascimento, da sua encarnação, né? É uma teofania do próprio Cristo aparecendo a Moisés na sarça e comissionando ele, né? Assim como no tempo do fim. Aqui vale até fazer uma ressalva, que eu creio que da mesma forma como no princípio o Senhor, ele apareceu para Moisés e Elias, ou ele atraiu Moisés e Elias, assim como foi com vários personagens do Velho Testamento, eu creio que acontecerá no tempo do fim com as pessoas que Deus vai levantar para ser testemunha. Eu creio que o anjo do Senhor, o próprio Jesus vai aparecer em visão, né? Em visão aberta, em arrebatamento de sentidos. Jesus vai aparecer para muitas pessoas que serão levantadas como testemunha do tempo do fim. Eu creio dessa forma, que eu estou falando aquilo que eu creio, tá? Eu creio que da mesma forma como o anjo do Senhor apareceu para Moisés na sarça, levantando ele para ser uma das duas testemunhas, ali nós temos Moisés e Arão como figura das duas testemunhas no contexto do Êxodo. Eu creio que no tempo do fim, o Senhor vai aparecer. As pessoas que estão irrepreensíveis, que têm uma vida de oração, uma vida de palavra, elas vão ter experiências com Deus, quer seja aparições do próprio Cristo, quer seja arrebatamento de sentido, pessoas sendo levadas ao céu, diferentes tipos de experiências. As pessoas vão ser levantadas pelo Senhor, vão ter experiências sobrenaturais, aonde o próprio Senhor vai aparecer para muitas pessoas no tempo do fim, para derramar essa unção especial para serem parte das duas testemunhas do tempo do fim. E isso entre judeus e gentios. Então, entenda, da mesma forma como foi com Moisés lá na sarça, como foi com João quando ele é arrebatado para ter a visão do Apocalipse, eu creio que vai ser no tempo do fim quando o Senhor começar a separar as pessoas para fazerem parte dessas duas porções que vão profetizar, que vão ser testemunhas, que vão despertar o restante da igreja. Então eu só quis abrir esse parênteses para falar para vocês. Mas voltando aqui para a figura de Moisés, ele aparece para Moisés, ele diz para Moisés o seguinte, que Moisés ele receberia poder e que o símbolo do poder de Moisés era aquele cajado e que ele faria sinais. Quando ele lança o cajado sobre a terra, ele se transformaria numa serpente. A gente vê isso acontecendo lá no faraó. O cajado de Moisés que se transforma em serpente, comendo as serpentes dos magos do faraó. Nós vemos depois também outro sinal,
que é dito assim que ele colocaria a sua mão por baixo do seu manto e quando ele tirasse, a mão ficaria leprosa. Quando ele guardasse de volta, aquela mão seria restaurada. Isso é um sinal que ele faz diante do seu próprio povo. Depois nós vemos que um terceiro sinal é que Moisés, ele deveria pegar água e derramar sobre o solo e aquela água se transformaria em sangue. Então nós vemos ali o primeiro sinal, água se transformando em sangue. Esse sinal é feito primeiramente diante do próprio povo, para que o povo reconhecesse que Moisés foi enviado pelo Eu Sou. Só que depois nós vamos ver que ele vai fazer isso diante do faraó. E ele vai voltar a fazer isso diante do faraó quando ele pega aquele cajado, ele entrega Arão e Arão encosta no rio Nilo e o próprio rio vira em sangue. Então você começa a perceber que esse sinal de transformar água em sangue foi uma coisa que Deus deu para Moisés como um sinal e que ele fez mais do que uma vez. Ele fez diante do povo, derramando água no chão, e ele fez diante do faraó, transformando o rio Nilo em sangue também. Esse relato que eu estou contando para vocês sobre o rio Nilo, vocês vão ver aqui que o Senhor envia Moisés diante do faraó, dizendo: deixa o meu povo ir, deixa o meu povo ir para que me sirva no deserto. Isso tem uma conexão muito profunda com as duas testemunhas, pegando o povo de Deus, a igreja que está sendo despertada e conduzindo para o deserto do tempo do fim, porque no tempo do fim a igreja também vai ser levada para o deserto, e a mensagem vai ser: deixa o meu povo ir. No Apocalipse a frase é: sai dela, povo meu. Aonde você vai ver que as duas testemunhas vão estar dizendo: sai dela, sai da grande Babilônia, sai dela, povo meu. É como se fosse o clamor de Moisés e Arão aqui dizendo para o faraó: deixa o meu povo ir, tá? Para que me sirva no deserto. As duas testemunhas do tempo do fim, assim como Moisés e Arão, também vão conduzir a igreja para o deserto. Que essa saída vai estar acontecendo no tempo do fim. Inclusive, nós já gravamos uma aula aqui sobre o último Êxodo, onde eu falo sobre isso. Eu vou tentar deixar por aqui, em algum canto, essa aula sobre o último Êxodo, onde você vê Moisés e Arão conduzindo o povo para o deserto. Isso é uma figura, uma tipologia do que vai acontecer no último Êxodo que está sendo revelado no livro do Apocalipse também. Mas o que é interessante é que um dos sinais que o Senhor vai dizer para Moisés fazer diante do faraó, e você vê que Moisés e Arão vão fazer isso quando eles ferem as águas do rio Nilo, é transformá-las em sangue. Então, quando Moisés ele dá o cajado a Arão, Arão toca nas águas, você vai ver que o relato de Êxodo 7 está dizendo que as águas do rio se tornaram em sangue em toda a terra do Egito. Então, perceba que o que está sendo dito em Apocalipse 11 sobre as testemunhas terem poder para transformar água em sangue é uma figura que está apontando para os dias de Moisés e o primeiro Êxodo. No livro do Apocalipse a gente vai ver isso se cumprindo agora num último Êxodo, onde novamente o Senhor está tirando o seu povo para fora, para lhes conduzir para a terra prometida. A diferença é que lá era uma sombra. A realidade é que o Senhor vai estar nos introduzindo no milênio, que é ali a figura da terra prometida. Só que o interessante é que o texto diz que as duas testemunhas têm o poder não só de transformar a água em sangue, mas de fazer quantas pragas quiserem. E a gente sabe que Moisés ele não fez apenas a praga de transformar a água em sangue, mas ele também fez 10 pragas no Egito, que são elas. Olha que interessante. A primeira praga, ele transformou a água em sangue. A segunda, a praga das rãs. A terceira, a praga dos piolhos. Depois veio a praga das moscas, a morte dos animais, a praga das úlceras e das chagas, a praga da chuva de pedra, a praga da nuvem de gafanhotos e a praga dos dias de escuridão e a praga da morte dos primogênitos. Olha quantas pragas que foram feitas por meio do ministério de Moisés e Arão quando eles estão tirando o povo do Egito, da escravidão, e conduzindo para o deserto até que eles entrassem na terra prometida.
Então perceba que eles não fizeram apenas a praga de transformar água em sangue, mas eles fizeram diversas pragas. E no texto de Apocalipse 11 é dito que as duas testemunhas vão ter o poder de transformar água em sangue, mas de fazer quantas pragas quiserem durante os dias da sua profecia. E o que é interessante é que quando a gente olha para o livro do Apocalipse, vocês vão perceber isso. Quando você olha para esse contexto, nós vamos ver um período de 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, embora as taças eu acredito que elas estejam na reta final, mas vocês vão ver que isso tudo está apontando para um período de 7 anos, ou a última semana de Daniel. Para quem não crê dessa forma, ainda assim você vai ver que é dito que as duas testemunhas profetizam durante 1260 dias e depois vão estar sendo perseguidas e mortas durante 3 dias e meio. Agora, o que é mais interessante é que quando você olha para os juízos de Deus, para os flagelos, você vai encontrar os mesmos sinais acontecendo no período escatológico dos eventos do tempo do fim narrados no livro do Apocalipse. Você vai ver as mesmas pragas, os mesmos juízos que foram derramados lá sobre o Egito. Você percebe que Deus deixou uma sombra no primeiro Êxodo, demonstrando o que ele iria fazer no tempo do fim em proporções e em escala muito maior? Eu vou tentar aumentar um pouquinho aqui só para você entender isso, tá? Eu vou dar um zoom aqui nas primeiras 4 trombetas. O que a gente vê aqui, irmãos? Você vê que durante os primeiros 1260 dias, que é o equivalente a 3 anos e meio, você tem 2 testemunhas profetizando, com poder de transformar água em sangue e de fazer quantas pragas quiserem. O que está acontecendo aqui, ó, no toque da primeira trombeta? A Bíblia diz que houve saraivada de fogo e sangue sobre a terra, e 1/3 das árvores foram queimadas. O que está sendo dado destaque aqui? Fogo e sangue. Fogo não acontece nos dias de Elias, que Elias fez com que parasse de chover e fez com que descesse fogo do céu, fogo que consumiu soldados, fogo que vai consumir o altar que havia sido restaurado, que eu já vou falar disso daqui a pouco quando falar sobre Elias. Não tem fogo aqui nos dias de Elias? E o sangue não é nos dias de Moisés que transformava a água em sangue? Então você vê aqui no toque da primeira trombeta, fogo e sangue nessa saraivada. Você vai para o toque da segunda trombeta, diz que algo parecido, né, como uma grande montanha em fogo, uma grande montanha de fogo cai sobre o mar e 1/3 do mar se transforma em sangue. Olha, de novo, você vê o padrão fogo e sangue. Fogo aponta para Elias, que fazia cair fogo do céu, e sangue aponta para Moisés, que transformava a água em sangue. Você percebe esse padrão? Aí você vai para o terceiro anjo, uma grande estrela como uma tocha. Como é semelhante, é parecido. João compara com algo que ele sabia descrever, né? Como uma tocha. Ou seja, de novo ele está falando de fogo que cai sobre os rios, né? E transforma como absinto e ninguém pode beber aquela água. Nos dias de Moisés, Moisés não transformou água em sangue, e não transformou a água do rio Nilo de uma forma que ela não se tornou mais potável, ninguém mais podia beber. Só que não é só essa questão do fogo e do sangue, porque eles farão quantas pragas quiserem. E você vai ver que quando a gente olha para o livro do Apocalipse, nós temos diversas pragas sendo narradas. Por exemplo, nós vemos fome aqui no cavalo preto, nos dias de Moisés, em meio às pragas, houve fome no Egito. Nos dias de Elias, por causa da falta de chuva, houve seca, houve fome. Aqui nós temos a morte e o Had seguindo. Houve morte nos dias em que esses 2 profetas profetizaram. Nos dias de Moisés, em uma das pragas, há a praga da escuridão. Somente em Gósen havia luz, onde estava o povo de Deus. Diferente da pregação de um arrebatamento secreto, onde a igreja é arrebatada e não passará por nada desses juízos, né, porque a igreja está no céu, você vai ver que no Êxodo não foi assim. Né? No Êxodo, a igreja estava no Egito, passou pelas pragas, né? Lembra a congregação do deserto? O povo
de Deus lá no Egito era chamado de assembleia, de congregação, de igreja também, né? De Carral, a primeira igreja. Então, a igreja não foi tirada para fora do Egito para que Deus fizesse os seus flagelos, os seus juízos. Pelo contrário, Deus preservou ela em meio às pragas lá no juízo, porque Deus fez separação entre os que são seus e os que não são. O que os profetas anunciam? Que no tempo do fim, novamente o Senhor fará separação entre os que são seus e os que não são. Porque, embora Deus vai estar derramando as pragas, os juízos que estão sendo anunciados pela boca das duas testemunhas, Deus fará distinção entre os que são seus e os que não são. Da mesma forma como lá nos dias de Moisés, uma das pragas foi a praga da escuridão, aqui você vê no toque da quarta trombeta que 1/3 do sol e da lua e das estrelas se tornou escuro. Olha a praga da escuridão aqui acontecendo. Nos dias de Moisés, você vê lá uma nuvem de gafanhotos, que era uma nuvem de gafanhotos literais. Nos dias do toque aqui da quinta trombeta, você vê aqui uma nuvem de gafanhotos saindo do abismo. Para mim isso é espiritual, fala de demônios. Mas sobre isso eu ainda vou falar nas próximas aulas, quando a gente começar a tratar sobre o livro do Apocalipse. Então você vê aqui uma nuvem de gafanhotos, mas você vê que há uma conexão com as pragas do Êxodo. Então você vê que existem muitos paralelos entre as pragas realizadas por Moisés lá no Egito e o livro do Apocalipse. Por exemplo, quando você olha para as taças, você vai ver aqui na primeira taça chagas. Lá nas pragas que Moisés fez, você tem a praga da úlcera, a praga das chagas. Aqui você também tem a praga das chagas. Aqui você também tem a praga da escuridão do sol, aqui o sol vai escurecer. Aqui você também tem saraivada de pedras, como foi lá no Egito, saraivada de pedras. Você vai começar a ver que muitas das pragas realizadas por Moisés lá no Egito, elas vão estar presentes aqui no livro do Apocalipse. Então você consegue perceber como nos dias em que as duas testemunhas estiverem profetizando, nós vamos começar a ver os mesmos sinais, e esses sinais eles estão alinhados e espalhados entre os selos, as trombetas e as taças. Os mesmos sinais que Moisés realizou lá no passado vão estar sendo realizados pelas duas testemunhas no tempo do fim. O que eu quero destacar antes de finalizar a fala sobre Moisés é que os sinais que serão feitos pelas duas testemunhas no tempo do fim, eles têm as características não apenas de transformar a água em sangue ou de fazer as pragas que Moisés fez lá no princípio. Não, mas na verdade o poder do Espírito Santo que capacitará a igreja a dar testemunho, as duas testemunhas a profetizarem no tempo do fim, vai capacitar a fazer também os outros sinais que seguiram o ministério de Moisés e de Elias. Como, por exemplo, eu separei aqui alguns sinais. Quando a gente olha para Moisés, você vai ver que Moisés, quando tira o povo para fora, eles param em Mara. A gente até passou por lá quando a gente fez a viagem de Egito e Israel. E lá Moisés purifica as águas amargas de Mara, né, para que o povo bebesse. Nós vemos que durante o período em que o povo esteve marchando pelo deserto, por meio de Moisés, Deus fez descer o maná do céu e o povo se alimentou com pão, porque no deserto eles não plantavam, eles não colhiam. E o Senhor os guiou, como diz Jeremias. Jeremias, o Senhor diz, eu tenho saudade de quando você me seguia como uma noiva pelo deserto onde não se planta e não se colhe. Isso vai voltar a acontecer no tempo do fim, quando você olha para a mulher em Apocalipse 12, sendo levada para o deserto com 2 asas de águia. Essas 2 asas de águia apontam para as duas testemunhas, conduzindo o restante da igreja do tempo do fim. E quando eu digo o restante da igreja, estou falando do Israel de Deus, formado por gentios e judeus, né? As duas oliveiras. A mulher de Apocalipse 12 está sendo levada para o deserto, conduzida por 2 asas de águia, para ser sustentada pelo Senhor por 1260 dias, por um tempo, tempos e metade de um tempo. Quando você olha, você vai ver exatamente essa figura aqui, ó, de uma mulher com 2 asas de águia,
que está fugindo da serpente, e essa mulher é levada para o deserto para ali ser sustentada durante 1260 dias. Basicamente, a figura é esta, ó, uma mulher com 2 asas de águia, que é levada para o deserto, conduzida. Essas 2 asas são as 2 testemunhas. Essas 2 asas vão estar conduzindo a mulher para o deserto, para que ali ela seja sustentada durante 1260 dias, um tempo, tempos e metade de um tempo, durante o período em que a própria besta vai perseguir durante 42 meses, ou o tempo que Apocalipse 11 vai dizer que as 2 testemunhas vão estar sendo pisadas e mortas durante 3 dias e meio. Tempo também em que o santuário será pisado, o átrio exterior será pisado durante 42 meses. Então você percebe quantas revelações tem aqui sendo demonstrada para nós no livro do Apocalipse? Você percebe que a saída do povo em direção ao deserto, sendo conduzido por Moisés ao deserto, aonde ela foi sustentada pelo Senhor, aonde Deus purifica as águas, faz descer maná do céu, onde ele faz sair água da rocha para sustentar o povo. Você percebe que no tempo do fim, durante a grande tribulação, uma parte da igreja vai estar sendo levada pelo deserto pelas 2 testemunhas, e Deus vai usar as 2 testemunhas não só para fazer pragas, sinais e prodígios, mas também vai usar as 2 testemunhas com poder para suprir as necessidades do povo no deserto, para fazer sinais, prodígios, milagres. Da mesma forma como Moisés purificou a água, águas amargas, vai precisar desses sinais, porque lembra do toque de uma das trombetas onde as águas se tornam amargas? Vai precisar de homens de fé, cheios do Espírito Santo, para testemunhar e para fazer os mesmos sinais, irmãos, no tempo do fim, com a unção de Moisés e Elias, que vão estar purificando águas para que o restante tome, que vão estar fazendo maná cair do céu, vão fazer a água sair da rocha, vão estar fluindo no mesmo espírito, na mesma unção, no mesmo poder de Moisés e Elias. Tá entendendo? É isso que vai acontecer no tempo do fim. Então, embora o livro do Apocalipse, no capítulo 11, fale apenas de transformar água em sangue e de fazer as mesmas pragas, você vai perceber que as 2 testemunhas do tempo do fim vão fazer não só o que está listado ali em Apocalipse 11, mas vão fazer as mesmas coisas que Moisés e Elias fizeram para poder sustentar a igreja nos últimos 3 anos e meio que vai estar sendo levada para o deserto. Porque os últimos 3 anos e meio, durante a grande tribulação, ninguém vai plantar, ninguém vai colher, não se trabalha. Lembra que o período de preparação para a festa da expiação era um período em que eles não trabalhavam? É um período que, por causa da marca da besta, você não vai conseguir comprar e vender. Então, ou as pessoas botam a marca da besta, e aqui vem a grande apostasia, pessoas apostatando por causa do seu estômago, né? Pessoas querendo voltar para o Egito, pessoas vendendo a sua primogenitura por um prato de lentilha. Vai acontecer isso por causa da marca da besta. Mas, por outro lado, vai ter pessoas que vão ser sustentadas pela fé por meio da unção que estará sobre as 2 testemunhas e que Deus vai prover isso para esse período. Então, além de transformar água em sangue, além de fazer as pragas, as 2 testemunhas vão ter poder de fazer muitos outros sinais. Assim como Jesus partiu o pão e aquele pão se multiplicou, no tempo do fim vai acontecer isso também, porque Jesus disse, vocês farão as mesmas coisas e coisas maiores. Então a igreja do tempo do fim, as 2 testemunhas vão fazer o mesmo que Jesus fez quando sustentou o povo lá naquele deserto, quando Jesus também sustentou a multidão que estava ali em um local deserto há dias de poder alcançar a comida, né? As 2 testemunhas também vão sustentar no tempo do fim. Então há muitos outros sinais que serão feitos pelas 2 testemunhas. Nos dias de Moisés, há um sinal tremendo que muitas vezes a gente não fala. A Bíblia diz que durante 40 anos eles andaram no deserto. A igreja do tempo do fim não vai andar 40 anos, tá? A igreja do tempo do fim vai andar 3 anos e meio.
Mas durante 40 anos eles andaram no deserto e a Bíblia diz que o calçado não se gastava, a roupa não envelhecia. Pelo contrário, agora pensa comigo, para um adulto a roupa durar 40 anos já é um milagre. Mas imagina uma criança que vai crescendo e o calçado deixa de servir. E não é uma questão dele terminar, e sim de que precisa trocar por um maior. A roupa vai diminuindo, vai se tornando pequena conforme o corpo cresce. E a pessoa deveria comprar outra, mas no deserto eles não compravam roupa. Imagina um milagre de que a roupa tinha que crescer junto com o corpo. Eu não sei o que é isso, irmão, mas deve ser muito tremendo, né? Nascia crianças no deserto e a roupa tinha que crescer junto, porque lá eles não tinham onde comprar. Então, gente, eu não sei o tamanho do milagre, mas eu sei que a Bíblia está mostrando para nós que lá no Êxodo eles experimentaram muitas intervenções do Senhor. Durante todo o tempo em que estiveram no deserto, houve o sustento da parte de Deus. O que Deus está demonstrando é que no tempo do fim, Deus vai levantar testemunhas que farão os mesmos sinais que Moisés, diante do povo e diante do faraó. O povo aqui representa a igreja. E o faraó representa a besta, o anticristo do tempo do fim. As duas testemunhas vão fazer sinais que são focados no povo, para despertar o povo, como, por exemplo, sinais de cura, né? Lembra colocar a mão aqui dentro e ela tá leprosa, de repente coloca a mão aqui dentro e a mão é curada? As duas testemunhas do tempo do fim vão mover em sinais de cura para despertar o povo, vão mover em sinais miraculosos, né, para dar o testemunho de que realmente eles estão dando, que eles foram levantados por Deus, né, como testemunha, para que o povo reconheça. As duas testemunhas vão fazer sinais diante do povo e vão fazer sinais diante da besta. Isso é o que fica claro. E são sinais como transformar água em sangue, quantas pragas quiserem, mas também há sinais do tipo que vão prover para o povo durante o período do deserto também. Como, por exemplo, fazer descer pão do céu, água da rocha, ou outros tipos de milagres, como foi o de Jesus, né, de transformar um pedaço de pão em uma quantidade que alimentou multidões e ainda sobrou. Então, a gente não sabe, assim, não dá para limitar o Senhor e dizer que é isso. Eu sei que no tempo do fim a gente vai viver milagres extraordinários e criativos como nunca antes. É isso que a Bíblia está revelando para nós, tá? Então, essa é a primeira revelação que a gente vê através de um dos exemplos que é Moisés, que é deixado para nós. Agora, a outra figura que está sendo mostrada para nós é Elias. A gente leu em Apocalipse 11 que eles também têm poder de fechar o céu para que não chova durante os dias da sua profecia. E a gente viu que eles vão profetizar durante 1260 dias. Quem é que fez com que não chovesse durante os dias da sua profecia? A gente sabe que é Elias. Agora, o que é mais chocante na palavra de Deus é o tempo, porque Elias também fez com que não chovesse durante 1260 dias, ou, mais especificamente, 1260 dias, dividido pelo calendário profético de 30 dias, é 3 anos e meio. Quando a gente lê o livro de Tiago, é dito que Elias era um homem como nós e que ele declarou que não iria chover e por 3 anos e 6 meses não choveu. E depois ele orou de novo e o céu deu a chuva, né? Que fez germinar os seus frutos. Preste atenção, Elias fez com que não chovesse por 3 anos e 6 meses, ou seja, 1260 dias. Como diz lá em Apocalipse 11, as duas testemunhas receberão poder para profetizar durante 1260 dias e elas têm poder para fazer com que não chova durante os dias da sua profecia. Porém, Tiago, ele está apenas fazendo uma menção, ele está citando o Velho Testamento. Quando a gente vai para o livro de Reis, nós vamos encontrar no capítulo 17 e 18 esse mesmo relato, dizendo que Elias, ele disse que não iria chover, então ele disse que não haveria chuva durante esses anos, os anos que ele havia declarado. E quando a gente olha para o capítulo 18, é dito assim que já era o 3º ano
e ainda não havia chovido, né? Então ele vai procurar Acabe e para dizer agora que agora vai voltar a chover, depois de 3 anos, ou seja, daí é que Tiago tira 3 anos e meio. Quando a gente vem para Lucas, o próprio Jesus, ele dá testemunho, dizendo que Elias, durante o período da sua seca, em que o céu se fechou durante 3 anos e meio, Elias não foi enviado a nenhuma viúva de Israel, a não ser a viúva de Serepta em Sidom. O próprio Jesus diz que Elias, durante 3 anos e meio, em que não choveu, ele foi para os gentios, para a viúva de Serepta. Então, o que eu quero demonstrar com isso para vocês? Algumas coisas importantes que eu vou falar para vocês agora. A primeira delas está ligada aos sinais, a segunda ligada ao tempo. Vamos falar dos sinais primeiro, depois eu falo do tempo. Quando a gente fala dos sinais, vocês vão ver assim, ó, que Elias, ele não só fez com que parasse de chover durante 3 anos e meio, que esse é um dos sinais mais conhecidos. Mas Elias fez diversos sinais, eu vou citar alguns aqui para vocês, que não são os únicos sinais, mas eu separei estes porque eles estão ligados a coisas que eu creio que vão voltar a acontecer no tempo do fim. Quando a gente lê 1 Reis 17 e 18, a gente vai ver que Elias fez com que não chovesse durante 3 anos e meio. Só que quando a gente continua lendo, vocês vão ver que em 1 Reis 17 é dito que ele fez multiplicar a farinha e o azeite da viúva de Serepta. Vocês lembram daquela ocasião que durante 3 anos e meio, quando ele está fugindo de Acabe, ele é enviado até a viúva de Serepta e lá, depois de o Senhor ter sustentado ele com pão que um corvo levava para ele e com as águas do riacho de Querite, né, depois de um tempo, agora Deus envia ele até a viúva de Serepta e lá o Senhor, ele dá uma providência miraculosa, onde ele multiplica a farinha e o azeite dentro da botija e aquilo não acabava. Sempre que ela fazia um pão novo, a farinha multiplicava, o azeite crescia de novo, né? Ele brotava, vertia dentro da botija. O que eu quero falar com isso? Que no tempo do fim isso vai voltar a acontecer. Da mesma forma quando o povo foi guiado no deserto por Moisés e Deus sustentou o povo no deserto, quando Elias ele foge para o deserto e ele vai para a viúva de Serepta, ali também ele é sustentado pelo Senhor. É uma figura do que vai acontecer no tempo do fim. Entende? É uma figura do que vai acontecer no tempo do fim. A igreja conduzida para o deserto e Deus vai estar sustentando eles, quer seja fazendo descer pão do céu, quer seja multiplicando a farinha na botija da viúva, mas vai ter pessoas que vão estar experimentando o milagre de Deus da multiplicação no tempo do fim, nesse período em que você não compra e não vende, no período que você não planta e não colhe. E Deus vai usar as duas testemunhas, pessoas cheias do Espírito Santo, para fazer estes sinais no tempo do fim. E aqui entra um detalhe, né? Muitas pessoas têm ensinado que você deve estocar para o tempo do fim. Não sou contra, se você quiser estocar, pode estocar. Tem pessoas que ensinam você a construir algo no meio do mato, comprar um sítio, uma fazenda, e ali você começar a fazer os seus estoques. Tá? Não sou contra, mas eu entendo que o que Deus está mostrando, o padrão, é que é Ele quem vai prover. É Ele quem vai multiplicar, porque até mesmo os seus estoques, muito provavelmente em um contexto de fuga, você não vai conseguir levar junto, você não vai conseguir carregar. Num contexto de fuga para o deserto, você não vai conseguir carregar os seus estoques. E mesmo que você estoque, é muito difícil de dizer que você vai conseguir estocar para um período da grande tribulação toda. Muito provavelmente Deus está mostrando é que as pessoas justas viverão pela fé, viverão pela providência de Deus e não pela força do seu próprio braço, pelo meu espírito e não pela sua força. Mas olha um detalhe, assim como Moisés, que ele não só transformou água em sangue ou fez as pragas, mas Deus usou ele para fazer diversos outros sinais, com Elias também foi assim. Elias não foi usado só para fazer parar de chover durante 3 anos e meio, mas Deus usa ele em diversos sinais, como por exemplo, fez multiplicar a farinha e o azeite da viúva de Serepta, ele ressuscita o filho de uma viúva,
Ele fez descer fogo do céu sobre o altar, que essa figura é uma figura tremenda, né? Porque fala da restauração de um altar com 12 pedras. Isso aponta para a igreja do tempo do fim, as 12 tribos de Israel sendo restauradas. E a figura das 12 tribos, para quem entende o mistério de Cristo, que eu falei aqui em uma das aulas, onde fala da casa de Israel e a casa de Judá, quem entende esse mistério vai entender a conexão com esse altar de 12 pedras que está sendo restaurado para que desça o fogo do céu e acenda. Perceba que o acender esse altar de pedra está muito ligado ao que vai acontecer no tempo do fim, quando as 7 lamparinas vão estar sendo acesas. Deus mudou a figura, mas a revelação é a mesma. Mudou o número, 12 pedras, 7 castiçais. Ele muda os números, mas a tipologia por trás é a mesma. Deus está falando de um povo que está sendo colocado em ordem para poder ser aceso. O que Elias fez aqui, quando ele restaura as 12 pedras, representando as 12 tribos, para que Deus mande fogo do céu, é o que vai estar acontecendo aqui, quando as 7 menorás estão sendo restauradas para serem acesas. Agora, olha que interessante, a gente vê que Elias faz descer fogo do céu, e aqui falsos profetas são mortos. Elias também fez cair fogo do céu, que consumiu os exércitos que foram ao seu encontro quando ele estava no monte. Então, novamente, nós vemos fogo descendo do céu. Outro evento muito interessante é que Elias, ele abre o Rio Jordão e atravessa a seco. Da mesma forma como Moisés também, ele abriu o mar e atravessou a seco. Você percebe esses paralelos? Qual que é a diferença entre Moisés e Elias? Moisés, ele morre antes de entrar na Terra Prometida, enquanto Elias, ele permanece vivo até o final do seu ministério e ele é arrebatado, ele é transladado por um redemoinho de fogo. Então, a gente tem aqui esses paralelos de coisas acontecendo. O que eu gosto de destacar quando a gente fala das duas testemunhas? Quando a gente vai para o livro do Apocalipse, nós vamos ver na mensagem codificada às 7 igrejas, lembrem desse detalhe. Apocalipse 1 começa falando de 7 castiçais e diz que o mistério dos 7 castiçais é que eles são as 7 igrejas. E quando você chega em Apocalipse 11, então você vai ver que as duas testemunhas são também 2 castiçais. Então, os 7 castiçais são as 7 igrejas, e dentre as 7, 2 vão ser chamadas de 2 testemunhas. Percebeu? Agora, o que eu quero destacar? Quando a gente lê Apocalipse 1, 2 e 3, nós vamos encontrar as 7 cartas direcionadas às 7 igrejas, onde há ali também uma mensagem codificada. Eu não vou explicar tudo isso hoje, porque a gente vai ter uma aula falando só sobre isso, se bem que já tem um vídeo no meu canal, que eu vou tentar deixar por aqui, onde eu falo sobre a mensagem codificada por trás das 7 igrejas, que está ligado à última semana de Daniel, aos últimos 7 anos. Mas eu vou tentar deixar aqui um mapa mental só para a gente falar um pouquinho de alguns detalhes ligados às duas testemunhas. Quando a gente olha, nós vamos perceber que existem ali 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Para todas elas, Jesus aparece de alguma forma diferente. Para todas elas é dada uma mensagem de elogio, mas também de repreensão, exceto para Esmirna e para Filadélfia. Então, as outras, todas elas têm uma mensagem também trazendo um elogio ou repreensão. Para todas as igrejas, Jesus, ele diz: breve virei, venho em breve virei, até que eu venha, virei como ladrão, venho sem demora, estou à porta. E para todas elas, exceto Esmirna e Filadélfia, ele está dizendo: arrepende-se, 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 arrepende-se e arrepende-se, exceto para Esmirna e
Filadélfia. E para todos eles ele também faz uma promessa: ao que vencer, dar-lhe-ei que coma da árvore da vida, não passará pela segunda morte, que é o lago de fogo, e receberá a coroa da vida, comerá do maná escondido e receberá uma pedra com um novo nome, regerá as nações com cetro de ferro, e assim vai, tá? Existem todas essas promessas, então existe uma mensagem codificada aqui. Inclusive, nesta igreja do meio, que é Tiatira, é a primeira vez que é citado o termo grande tribulação, como se mostrasse que no meio dessa haste central é que começa de fato a grande tribulação, ou seja, seriam esses últimos 3 anos e meio. Porém, de todas essas coisas, o que eu quero destacar aqui é que entre essas 7 igrejas, embora não seja citado diretamente o nome de Moisés e Elias, nós temos indiretamente 2 personagens contemporâneos de Moisés e Elias, que são eles: Balaão. Quando a gente lê a igreja de Pérgamo, você vai ver aqui Balaão e Balaque. Lembrem que Balaão, ele surgiu nos dias de Moisés, e Balaão era um profeta. Na verdade, é chamado hoje de falso profeta, né? Mas você tem uma figura aqui de Balaão apontando para o falso profeta que está no livro do Apocalipse. E se tem Balaão, então você tem aqui uma referência indireta a Moisés. E em Tiatira nós temos Jezabel, lembra? Tem ali aquela que se diz uma profetisa, Jezabel. Jezabel foi nos dias de Elias. E se tem Jezabel, tem Elias também. Embora o nome Elias não esteja sendo citado, mas indiretamente você vê fazendo uma menção. Então, enquanto Balaão é uma figura que está tipificando, não é que Balaão vai voltar, né? Não é que Jezabel vai voltar. Por isso a gente diz, não é que Elias vai voltar, o que Moisés vai voltar, mas nós temos aqui figuras sendo tipificadas. Assim como Balaão não vai voltar, é uma figura que aponta para o falso profeta do tempo do fim. Jezabel não vai voltar, é uma figura que aponta para a grande meretriz, a grande Babilônia do tempo do fim. Nós temos figuras de Moisés e de Elias para mostrar que as 2 testemunhas do tempo do fim vão estar agindo no poder, na unção e no espírito de Moisés e de Elias. Então, o que eu queria mostrar para vocês é justamente isto, que dentro desta mensagem codificada às 7 igrejas, você tem aqui apontamentos que vão revelar detalhes acerca das 2 testemunhas, como por exemplo, você tem aqui Balaão e Jezabel, apontando para Moisés e para Elias. Você tem Esmirna, que é dito que eles passarão por uma tribulação de 10 dias, Satanás porá à prova e que eles devem ser fiéis até a morte para que eles recebam a coroa da vida. Isso está muito ligado a Moisés, né? Já que a gente tem Balaão, nós vamos ter Moisés também, está ligado a Moisés, porque Moisés também morreu antes de entrar na Terra Prometida. Por outro lado, se a gente tem Jezabel, a gente tem Elias, e a gente tem aqui Filadélfia, que é dito que eles foram fiéis, e por serem fiéis, eles também têm uma porta aberta, vão ser livres da hora da tentação, né? Então, a hora da tentação está muito ligada à questão da marca da besta, da grande tribulação. Então, a gente tem aqui conexões. Inclusive, sobre essa questão, eu já vou falar daqui a pouquinho sobre essa questão de como parte das testemunhas estão sendo perseguidas e mortas e parte vão ficar para o arrebatamento, se Apocalipse 11 diz que as 2 estão expostas na praça da grande cidade. Já vamos falar sobre isso também, tá? Basicamente, o que a gente tem aqui é as 2 testemunhas sendo tipificadas na menorá. Então, esta menorá, ela aponta para 7 igrejas, são 7 castiçais, o mistério dos 7 castiçais é que são 7 igrejas, mas 2 dos castiçais também são chamados de 2 testemunhas. Então, você vai fazer uma conexão entre Apocalipse 1, 2 e 3 e Apocalipse 11, e você vai ver que os 7 castiçais são as 7 igrejas, mas 2 deles vão ser chamados de 2 testemunhas, ou seja, 2 porções da totalidade da igreja vão estar revestidas, vertendo
a unção de Deus, revestidas de poder para fazer os mesmos sinais, as mesmas coisas e até coisas maiores do que a gente já viu nos relatos desde o princípio até os dias atuais. E não são as minhas palavras, são as palavras do próprio Jesus, que disse que a gente faria as mesmas coisas e coisas maiores. Até hoje, a gente não tem relatos que demonstrem isso com clareza, embora ainda hoje a gente veja hoje a atuação do Espírito Santo, a gente veja hoje a igreja tocando trombetas, a gente veja hoje muitas pessoas já sendo despertadas, mas a gente vai ver que tudo isso está se encaminhando, o cenário está se montando para o que vai acontecer em breve, quando chegar o tempo determinado das duas testemunhas profetizarem. Então, basicamente, o cenário será esse. O que a gente viu no slide anterior, que é uma mensagem codificada às 7 igrejas, vai se resumir basicamente nisto. As 7 igrejas, 2 estão irrepreensíveis. Essas 2 estão tipificando Moisés, que vai estar profetizando, mas que vai morrer durante esse período, e Elias, que é uma outra porção que também vai estar profetizando, mas vai permanecer até o final. E dentro disso nós temos, inclusive, personagens que são contemporâneos desses 2 profetas e que tipificam o que vai estar acontecendo no tempo do fim, contemporâneos às 2 testemunhas do tempo do fim. Então a gente vai ter Balaão e Jezabel. Balaão, uma figura que vai apontar para o falso profeta do tempo do fim, e Jezabel, uma figura que vai apontar para a grande meretriz, a grande Babilônia do tempo do fim também. Mas eu já quero apresentar para vocês uma visão panorâmica de como eu vejo o período em que as 2 testemunhas estão profetizando.